y Assis Fernandes. Eles serviram como representantes do FSUI. Presidente Fernandes sirvió ya como presidente de Itaca, como conselheiro, bispo e professor de seminário. Ele serviu na missão de tempo integral, na missão Brasil-Porto Alegre Norte. Ele já falou que mora em São Paulo. A Cícero Fernandes já serviu como presidente das Moças da ALA, conselheira na presidência da Sociedade de Socorro na ALA, professora de instituto e professora da primária. Eles têm três filhos, né? Estou vendo aqui. Eu conheço três filhos. Bom, queridos, eles são presidente Fernandes, presidente da missão Brasil-Belo Horizonte, e esse Fernandes que junto lideram a missão. Presidente Fernandes, como o presidente Fernandes já falou, eles vão começar com a lição, começar falando na palestra, vão estar fazendo uma explicação do conteúdo do tema, e ao final teremos, então, tempo para perguntas e respostas, a intervenção de vocês. Já vocês sabem qual é o sinal para ter na ordem na hora de participação de vocês, de perguntas. E qualquer outra pergunta pode ser também compartilhada no chat e a gente depois lê a pergunta para o presidente Fernandes ou Cícero Fernandes. Bom, presidente e Cícero Fernandes, é o tempo de vocês. Bem-vindo de novo. Muito obrigado, Alberto. Obrigado Muito por vocês. obrigado. Pa- Tá dando microfonia, né? Pronto, acho que agora foi. Muito obrigado, Alberto, Mansu. Que honra estar aqui com esse grupo, né? Estava pensando aqui, Esther Fernandes, nós poderíamos estar nesse grupo, né? Acho que muitos de vocês provavelmente são até mais jovens do que eu e Cícero Fernandes. Nós acabamos de completar 49 anos de idade. No dia 10 de junho, eu e ela no dia 14 de junho. Então a gente tem uma idade muito parecida e nada que mude a sua vida, mas nós fomos batizados em 15 de setembro de 85, no mesmo dia, mês e ano, aos 8 anos, cada um num lugar diferente. Eu sou da estaca São Bernardo, né, natural de São Bernardo do Campo, e ela é da estaca São Paulo, que depois virou a estaca Osasco. E nós nos casamos há quase 25 anos. Muito bem, que coisa boa estar aqui. Nós gostaríamos de compartilhar algumas ideias de algo que a gente ouve muito na igreja, mas eu acho que a gente não explora tanto esse tema. E nós vamos falar um pouquinho sobre a expiação infinita. E ponderando, quando eu recebi o convite, conversei com a Esther Fernandes, e ela imediatamente, claro, vamos compartilhar isso. Afinal de contas, a gente estuda com os missionários aqui da Missão Belo Horizonte, todas as sextas-feiras, esse tema com eles. E tem sido muito especial, temos aprendido juntos. No meu estudo pessoal hoje do livro de Mórmon, eu estou estudando agora Jacó, eu amo o profeta Jacó, e no capítulo 4 ele faz uma reflexão que eu acho que vem de encontro com esse tema, né? Que nós decidimos falar sobre a expiação. Ele fala em Jacó 4:12, e agora, amados, não vos admireis de que eu vos diga essas coisas, por que não falar, pois, da expiação de Cristo e conseguir um perfeito conhecimento dele, assim como o conhecimento da ressurreição e do mundo futuro? Então, o profeta Jacó já fez essa pergunta, essa ponderação: por que não falar da expiação de Cristo? Existe um livro maravilhoso de uma autoridade geral emérita chamada A Expiação Infinita, Elder Ted R. Callister. Alguns de vocês devem lembrar dele, depois ele se tornou presidente geral da escola dominical. Foi ele que instituiu aquela história de todo mês ter uma reunião para falar da escola dominical e a gente, né? Todos acho que vão lembrar um pouco aí dessa época, um pouco antes da pandemia. E ele escreveu esse livro maravilhoso. Eu recomendo todos a estudarem, terem esse livro, porque eu acho que responde essa pergunta de Jacó. E algumas coisas interessantes no meu estudo pessoal.
é que no Novo Testamento inteiro, a palavra expiação a gente só vai encontrar em um livro do Novo Testamento, o livro de Romanos, se eu não estou enganado. No Velho Testamento já vamos encontrar muitas vezes a palavra expiação, exatamente porque era parte da ordenança, né, onde o sumo sacerdote ele oferecia uma vez no ano e ele expiava pelo pecado do povo. E isso é em preparação e simbolismo da expiação de Cristo, né, que é o Cordeiro. Então, o Velho Testamento ele é muito rico sobre a expiação. Então, se a gente pensar assim, de 66 livros da Bíblia, 39 o Velho Testamento, especialmente o Pentateuco, os primeiros livros ali da Lei de Moisés, e Deuteronômio, Levítico, a gente vai encontrar muito sobre a expiação. Mas os 27 livros do Novo Testamento, a gente só vai ver uma palavra direta, expiação. Quando a gente vai no livro de Mórmon, a gente aprende que o livro de Mórmon, nos 15 livros que ele tem cerca de 40 vezes a palavra expiação, muito mais correlacionando a expiação de Cristo. Então, o que eu aprendo sobre a expiação é que eu preciso estudar mais o livro de Mórmon. Para eu ter esse conhecimento de Jesus Cristo e da ressurreição e a sua expiação infinita, que, aliás, do livro de Mórmon, que sai essa palavra, do nome do livro, a gente tem que conhecer mais sobre a expiação, lendo mais o livro de Mórmon. Elder Callister, ele começa numa breve introdução aqui, falando, né, no prefácio desse livro, vou compartilhar um pouco das palavras dele sobre essa visão da expiação. Ele diz: algumas coisas são simplesmente mais importantes que outras. Mesmo algumas doutrinas, embora interessantes e até agradáveis de discutir, devem ser colocadas em segundo plano, em favor de doutrinas mais fundamentais e básicas. É isso que acontece com a expiação de Jesus Cristo. A expiação é o ato central da história da humanidade, o ponto crucial de todos os tempos, a doutrina das doutrinas. Tudo o que fazemos e ensinamos deve de alguma forma estar ancorada na expiação. O Elder Boric Packer, perdão, testificou, abre aspas, a verdade, a gloriosa verdade, proclama que há um mediador. Por meio dele, a misericórdia pode ser plenamente oferecida a cada um de nós, sem ofensa à lei eterna da justiça. Essa verdade, prossegue ele, é o cerne da doutrina cristã. Podemos saber muito do Evangelho, de suas ramificações, mas se tudo que conhecemos forem os ramos, e esses ramos não estiverem ligados à raiz, se tiverem sido cortados, separados dessa verdade, neles não haverá vida, nem substância, nem redenção. Fecha aspas. Elder Kelly continua. Esse, sem dúvida, é o motivo pelo qual o profeta Joseph Smith referiu-se à ressurreição e à expiação como os princípios fundamentais de nossa religião, sendo que todas as outras coisas referentes à nossa religião são meros apêndices. Um apêndice é algo extra, algo que auxilia, algo anexo ao corpo. Doutrinas extraordinárias como a existência pré-mortal ou pós-mortal do homem, a salvação dos mortos e o conhecimento dos vários graus de glória no porvir acrescentam vitalidade e conteúdo ao nosso conhecimento do plano do Pai e fornecem respostas antigas para as perguntas antigas do mundo religioso, mas elas somente têm significado para nós por causa da mediação e da expiação de Jesus Cristo. Por esse motivo, graças ao fato de a expiação estar no cerne e no âmago de tudo que fazemos, é vital que a estudemos, que a compreendemos e que a apliquemos. Elder Bruce R. McConkie deixou-nos esse sábio conselho, abre aspas, a expiação de Cristo é a doutrina mais básica e fundamental do Evangelho e a menos compreendida de todas as nossas verdades relacionadas. Muitos de nós têm um conhecimento superficial e confiam no Senhor e em sua bondade para que nos ajude a vencer as provações e os perigos da vida. Mas caso queiramos ter fé como Enoque e Elias,
Precisamos acreditar no que eles acreditavam, saber o que sabiam e viver como viviam. Convido-os a unirem-se a mim para adquirirmos um conhecimento sólido e seguro da expiação. Devemos deixar de lado as filosofias dos homens e a sapiência dos sábios e ouvir o Espírito que nos é concedido para guiar-nos a toda a verdade. Precisamos examinar as Escrituras, aceitá-las como a mente e a vontade e a voz do Senhor e o próprio poder de Deus para a salvação. Isso está lá na Liahona de julho de 1985, página 9, O Poder Purificador do Getsemane. Então, Elder Callister faz esse prefácio, na verdade não é nem ele que faz o prefácio, é um diretor de educação religiosa e professor de escrituras antigas da Universidade Brigham Young, irmão Robert L. Millett, que faz esses comentários sobre esse livro e traz essa visão da expiação. Eu fiz um breve resumo. Então, eu gostaria de passar para a Cícera Fernandes e ela vai comentar um pouco sobre qual é o significado da expiação. E aí a gente continua aqui. Querida, você quer adicionar alguma coisa do que eu falei no prefácio? Da importância, né, da gente conhecer a expiação? Não, boa noite a todos. Eu queria só dizer um pouquinho como é que esse livro, né, Expiação Infinita, eu super recomendo. A gente tem estudado aqui já tem mais de um ano com os nossos missionários todas as sextas-feiras e tem sido maravilhoso. Ele está dividido basicamente em três partes, né? Na primeira parte, ele começa explicando uma série de coisas, né? Por que teve queda? Por que é necessária uma expiação? Quais seriam as consequências se não tivesse uma expiação? Começa a dar todo um pano de fundo sobre a expiação. Depois, ele parte para uma outra parte que eu considero a parte mais interessante. Só um minuto que eu vou abrir para o meu gatinho sair. Peraí. Ele está me olhando aqui, querendo sair pela janela. Ele vai explicar 8 características de como a expiação ela é infinita, né? Então, ela é infinita em amor, ela é infinita em tempo, ela é infinita na divindade do escolhido, ela é infinita em dor, então, em sofrimento, né? Ele vai explicando todas essas coisas. E, por fim, ele começa a falar das bênçãos da expiação. Quando a gente fala em expiação de Jesus Cristo, nós temos que entender três momentos que compõem isso que a gente chama de expiação de Jesus Cristo, né? Então, a expiação, ela começa no jardim do Getsemane, com Cristo sofrendo infinitamente pelos nossos pecados, foi algo realmente inimaginável. E diz o Elder Callister que apenas um Deus poderia ter feito isso por nós. Ninguém mais teria suportado o tamanho dessa dor. Aí, ah, compõe também a expiação, a crucificação, né, no Gólgota, e ela termina com o último evento, que é a ressurreição no sepulcro de Arimateia. Então, quando a gente fala da expiação, a gente tem que pensar nesses três eventos como interligados e indissociáveis. Eles estão juntos, eles compõem tudo aquilo que Cristo se propôs a fazer, né? E o livro ele esclarece uma série de coisas, né? Uma das mais interessantes é que ele diz que Cristo poderia voluntariamente ter solicitado ao Pai que ele não estivesse consciente no momento da expiação. Tamanha foi a dor, mas ele justamente quis conscientemente. Agora o gato sai. Sentir as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas frustrações, a dor do pecado, para poder saber como nos socorrer. Eu gosto muito, e já passo para o presidente Fernandes de volta,
de uma parte do livro que ele fala sobre a profundidade da expiação de Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês. Tem muitas partes lindas. O presidente Nelson, ele comentou que nós deveríamos estudar sobre expiação, né? Cada dia nós deveríamos aprender um pouquinho mais sobre expiação. E eu sinto que falta ainda os membros da igreja entenderem a profundidade da expiação de Jesus Cristo, né? Como ela abrange tantas coisas, porque ela é tão essencial. Eu acho assim, não dá para passar nessa vida sem ler esse livro, porque ele é um conhecimento, acho que até mínimo da expiação, que ela abrange ainda muito mais coisas. Talvez Elder Callister, depois que ele faleceu, ele pôde aprender com o próprio Salvador Jesus Cristo tudo o que realmente foi expiação, mas eu acho que ele se aproximou muito. Isso aqui é o trabalho de uma vida, né? Estudando sobre a expiação de Jesus Cristo. E é muito importante, né, como o presidente Fernandes falou, o livro de Mórmon nesse processo, porque muitas coisas sobre a expiação de Cristo, ele conta, elas foram retiradas da Bíblia. A gente sabe que partes sagradas da Bíblia foram retiradas. Então, o livro de Mórmon, ele vai falar da expiação muito mais do que o Novo Testamento. Então, o livro de Mórmon, ele é essencial nesse processo de nós entendermos o papel de Cristo na nossa vida. Mas olhem só que lindo que ele fala aqui sobre a expiação de Jesus Cristo. O Salvador voluntariamente tomou sobre si não apenas o fardo cumulativo de todos os pecados e transgressões, mas também o fardo cumulativo de toda depressão, solidão, tristeza, sofrimento mental, emocional e físico, e de todo tipo de fraquezas que afligem a humanidade. Ele conhece as profundezas da tristeza decorrentes da morte. Ele conhece a angústia da viúva, compreende a agonia dos pais cujos filhos se desviaram do rumo certo. Ele sentiu a pungente dor do câncer e de todas as outras enfermidades debilitantes que acometem os homens. Por mais impossível que pareça, de alguma forma, ele tomou sobre si os sentimentos de incapacidade e, às vezes, até o total desespero que acompanha nossas rejeições e fraquezas. Não há condição mortal, por mais dolorosa ou hedionda ou desesperada que pareça, que tenha sido deixada de lado por ele em seu sofrimento. Ninguém será capaz de dizer, mas você não entende a aflição porque estou passando. As escrituras são enfáticas nesse ponto. Ele compreendeu todas as coisas porque ele desceu abaixo de todas as coisas. E essa é a condescendência de Deus, né? Descer abaixo de todas as coisas. Olha só que interessante isso que ele fala, que às vezes a gente não para pensar. Acrescentem a isso a solidão dos idosos que são esquecidos nas casas de repouso da sociedade, ansiando desesperadamente por um cartão, uma visita, um telefonema, um simples reconhecimento do mundo externo. Continuem acrescentando a dor de crianças famintas, o sofrimento causado pela fome, seca e peste. Acrescente-se a isso a dor de pais que chorosamente imploram diariamente para que um filho ou uma filha rebelde retorne ao lar. Incluam o trauma de todos os divórcios e a tragédia de todos os abortos. Tomem-se o remorso decorrente de cada filho perdido na alvorada da vida, cada cônjuge tirado no princípio de um casamento. Adicionem a isso a miséria de prisões, centros de recuperação e instituições para deficientes mentais lotados de gente. Multipliquem tudo isso por século após século de história e criação após criação, sem fim. Esse é apenas um horrível vislumbre do fardo carregado pelo Salvador.
Quem pode suportar esse fardo ou escalar uma montanha como essa? Ninguém, absolutamente ninguém, exceto Jesus Cristo, o Redentor de todos nós. Ninguém, nas limitadas experiências da mortalidade, sequer arranha a superfície da dor imposta sobre o Salvador. Certa vez o Elder Holland disse que nessa vida nós precisaríamos caminhar pelos arredores do Getsemane, né? Sentir assim a mínima parte do sofrimento de Cristo para a gente poder entender o tamanho do preço que ele pagou. Então, essas muitas provações que a gente passa nessa vida, elas são esses caminhares nos arredores do Getsemane, né? Elas fazem parte do nosso progresso, do nosso crescimento, do nosso refinamento enquanto filhos de Deus e deuses em potencial. E realmente eles nos dão um pequeníssimo vislumbre do que Cristo passou. Eu gosto também muito de pensar quando eu jejuo, que o Senhor, quando me deixa com fome, com sede, está me fazendo entender que as pessoas que não têm nada para comer, que não têm água potável para beber, estão sentindo. Isso aumenta a minha caridade, isso aumenta o meu amor ao próximo, meu desejo de querer ajudar outras pessoas. Presidente Fernandes, quer continuar contando? Muito bom. Ah, expiação, ela é o acontecimento mais importante da história. Então, nós precisamos entender isso, né? Como é muito bem explicado aqui. Ele foi o ponto central de toda a história do mundo, né? O sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, temos que lembrar que o grande plano de felicidade tem três pilares, né? O primeiro é a criação, o segundo é a queda e o terceiro é a expiação. E dentro da expiação tem essas três partes da expiação, como o Sr. Fernandes bem explicou: o jardim do Getsemane, o sepulcro, a crucificação e, por fim, a ressurreição. Ah, Elder Neil A. Maxwell, foi do Coro dos Doze Apóstolos, tem uma frase que eu amo, e Elder David A. Bednar, do Coro dos Doze, usou isso, né, em vários discursos, no Rick's College, na época, e recentemente o presidente D. Todd Christofferson deu um discurso na Conferência Geral falando sobre o caráter de Cristo. Acho que alguns aqui lembram o discurso dele. E ele cita um pouco do Elder Bednar lá, né? Mas o Bednar se refere a Neil A. Maxwell, que disse, abre aspas, não haveria expiação a não ser pelo caráter de Cristo. Então, o caráter de Cristo permite, como João fala, que ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Elder Neil A. Maxwell disse, quanto mais conhecemos a respeito da expiação de Jesus, mais iremos com humildade e alegria glorificar a Ele, a sua expiação e ao seu caráter. Então, se a gente quer se tornar mais como Cristo, a gente precisa entender mais sobre a expiação. O De Chiari, você continua falando sobre isso. A expiação de Cristo é a doutrina mais básica e fundamental do Evangelho. Eu disse agora há pouco na abertura, né? E a menos compreendida de todas as nossas verdades reveladas. Um pouco mais aqui na frente, nós estamos aqui pegando várias partes aqui, né? Esse livro é um livro fantástico. Ele fala muitas coisas, né? A gente precisaria de mais tempo aqui, né? Como eu disse, a gente faz as aulas com os nossos missionários, mas eu gosto de uma parte que o presidente Ezra Taft Benson disse, abre aspas, boa parte do mundo cristão hoje é a divindade do Salvador. Eles questionam seu nascimento miraculoso, sua vida perfeita e a realidade de sua ressurreição gloriosa. O livro de Mórmon ensina de modo simples e inequívoco sobre a veracidade de todos esses fatos. Também contém a explicação mais completa da doutrina da expiação. Esse livro divinamente inspirado é verdadeiramente uma pedra angular ao testificar ao mundo que Jesus é o Cristo. Não é à toa que o presidente Benson deu discursos, né? Vocês vão lembrar,
inundar a terra com o livro de Mórmon, por exemplo, exatamente falando da importância de nós conhecermos a expiação de Cristo. Elder Kelly, você faz um comentário interessante aqui, né? Ele diz: alguns anos atrás, num jantar com um juiz aposentado, durante nossa conversa, acabamos falando do livro de Mórmon. Em dado momento, ele fez essa surpreendente declaração: já li o livro de Mórmon e não há nada de novo nele que já não esteja na Bíblia. Fiquei sem palavras. Era óbvio que ele não tinha lido o livro de Mórmon, ou então não compreendera. Se não fosse pelo livro de Mórmon, seríamos vítimas de todas as noções equivocadas a respeito da queda e da expiação, como mencionei acima. Simplesmente porque há muitas coisas claras e preciosas que foram suprimidas da Bíblia, por mais inspirada que ela seja. Nefe profetizou, porém, que nos últimos dias outros livros restaurariam as coisas claras e preciosas que foram suprimidas da Bíblia. Está lá em 1 Nefe 13, 39 e 40. Felizmente, o livro de Mórmon veio em nosso resgate. Ele esclarece certos pontos doutrinários que estão ambíguos na Bíblia, confirma outros e até, mais importante, preenche muitas lacunas que são flagrantemente evidentes. Como disse o elder Jeffrey R. Holland, grande parte dessa doutrina da expiação foi perdida ou removida dos registros bíblicos. Portanto, são imensas as consequências de que os profetas do livro de Mórmon tenham ensinado essa doutrina de modo detalhado e com grande clareza. Às vezes é difícil para nós, membros da igreja, distinguirmos entre as nossas crenças a respeito da expiação e as do restante do mundo cristão. Muitos de nós crescem achando que aquilo que conhecemos e cremos em relação a essa doutrina central é o mesmo que faz o restante do mundo, mas não é verdade. Sem as escrituras modernas, principalmente o livro de Mórmon, seria extremamente difícil, se não impossível, compreender os muitos princípios básicos da expiação. Quase 2000 anos de interpretações da Bíblia e as diversas conclusões a que chegaram muitos do mundo cristão deveriam ser uma evidência abrangente da necessidade do ponto de vista de outras escrituras. Para muitos, a beleza e a profunda doutrina da expiação são sumariamente descartadas e colocadas de lado com a fácil resposta: simplesmente creia e seja salvo. Por que essa abordagem? Acho que Hugh Nibley é quem melhor explica o motivo disso. Abre aspas. Tão fria foi a recepção da mensagem da expiação que, ao longo dos séculos, enquanto surgiam ardorosos debates e controvérsias sobre a evolução, o ateísmo, os sacramentos, a trindade, a autoridade, a predestinação, a fé e as obras, assim por diante, não houve nenhum debate ou discussão no tocante ao significado da expiação. Por que não houve debates nem aprofundamentos nos sínodos? Sínodos é uma assembleia de eclesiásticos, né, que eles tentam definir um propósito na crença, né? As pessoas ou não se preocupavam bastante ou sequer conheciam o suficiente para discutir o assunto, porque a doutrina da expiação era por demais complicada para despertar o interesse do mundo religioso. E vejam essa parte aqui. Satanás conseguiu distrair a atenção do mundo cristão para longe da única doutrina que pode nos salvar, a expiação de Jesus Cristo, concentrando-a nas doutrinas secundárias, que somente têm significado por causa desse evento redentor. Tal como um mágico habilidoso, cada movimento de Satanás visa distrair nossa atenção e desviar nosso enfoque do objetivo principal, que é o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, na esperança de que nos concentremos exclusivamente nas doutrinas secundárias e bem menos importantes. Suas táticas de distração foram e serão de proporções tão globais que João tragicamente exclamou em Apocalipse 12:9: Satanás engana todo mundo. Depois de acabarem todos os truques de mão e a fumaça dissipar, é ainda Jesus Cristo, sua expiação e nossa obediência a Ele que vai nos salvar. Nada mais pode
fazê-lo. Eu queria só adicionar mais uma coisa, Sr. Fernandes. Eu acho que aí a gente pode dar um break aqui e parar para entrar um pouco nas perguntas, né? Bater um papo com eles, senão vai ficar uma coisa muito longa e monótona, talvez. Tá bom? Explicar um pouquinho sobre os propósitos da expiação, né? Eu acho que vale a pena a gente ir lá no capítulo 4 falar um pouco sobre isso. Então, De Kellyser, ele começa com uma pergunta: o que é a expiação de Jesus Cristo? Em resumo, ela é o sofrimento suportado, o poder demonstrado e o amor manifestado pelo Salvador em três lugares principais, como você acabou de falar: Jardim do Getsemane, a cruz do Calvário, o sepulcro de Arimateia. Num sentido mais amplo, a expiação começou quando o Salvador se ofereceu abnegadamente no conselho pré-mortal, dizendo: Eis-me aqui, envia-me. Abraão 3:27. E prossegue sem fim à medida que ele leva a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Há pelo menos três principais propósitos da expiação. Primeiro, restaurar tudo que foi perdido com a queda de Adão. Isso foi feito primeiro, trazendo a ressurreição a todos os homens, vencendo assim a morte física. E segundo, levando todos os homens de volta à presença de Deus para serem julgados, vencendo assim o que as Escrituras chamam de primeira morte espiritual. Essas duas mortes foram impostas a toda a humanidade por causa de Adão. As duas mortes foram vencidas para todos os homens por meio de Cristo. Segundo, prover a possibilidade de arrependimento para que os homens possam ser limpos de seus pecados individuais, vencendo assim o que as Escrituras chamam de segunda morte espiritual. Terceiro, prover o poder necessário para exaltar-nos à condição de um Deus. Esses são os três propósitos que visam ajudar-nos a retornar permanentemente à presença de Deus e a nos tornarmos semelhantes a Ele. Para concluir, a palavra expiação, e ele explica num detalhe, ela vem do inglês. E ela significa at one, que seria comum, né? Atonement em inglês, né? Então, at one, que significa um estado de união ou tornar-nos um com Deus. Então, a gente só pode se tornar um com Deus através da expiação de Jesus Cristo. Se você quiser adicionar alguma coisa, você adiciona ou não, ou a gente abre aqui para comentários. Acho que a gente pode parar por aqui. Acho que a gente pode abrir para comentários, perguntas. Quem quiser comentar, fazer perguntas, levantar a mão aí, meu querido. Eu não conhecia esse Albe- livro. Pode É onde a falar. gente, onde a gente poderia conseguir, se está na Você Biblioteca do Evangelho, se tem algum lugar que a gente possa encontrar. Eu não conhecia. Você pode entrar na loja do Deseret, não estou fazendo comercial, né? Mas tem a Deseret em frente ao Templo de São Paulo, ali na Francisco Morato. Você consegue comprar esse livro lá, com certeza. Lá que a gente costuma comprar. Eu comprei lá esse livro, Alberto, ok? nós temos duas perguntinhas no chat. Pode ler, por favor. Tem uma que foi direcionada a Cista Fernandes. Alguém perguntou a página precisa onde. ah, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui de novo na Onde eu pergunta. fiz a leitura, né? Isso, da leitura. E uma outra pergunta foi da Juliana Maria. Ainda haverá outra expiação? Não. Cristo expiou uma vez só por todos nós e por isso ela é infinita, né? Então, essa é a resposta para ela. Acho que alguém perguntou um pouquinho para entender melhor sobre a palavra expiação, né? Posso responder aqui no Sim, detalhe? por favor. A Muito palavra é a bem, tua. perfeito. Então, lá na página 24 do livro, ele fala que a palavra expiação usada nas Escrituras geralmente se refere aos acontecimentos centralizados no Getsemane, no Calvário e no sepulcro, ou aos sacrifícios que foram um modelo, abre aspas, fecha aspas, desses acontecimentos. Os acontecimentos nesses três lugares constituem a fonte principal da missão do Salvador.
Alguns sugerem que a estrutura dessa palavra também nos ajuda a compreender o propósito principal subjacente a esses acontecimentos sagrados, ou seja, a nossa comunhão com Deus. A palavra atonement, expiação em português, não deriva do grego nem do latim, mas tem suas origens no idioma inglês, o que eu comentei bem rápido ali. Hugh Nibley explicou que a estrutura dessa palavra realmente significa, ao ser gravada, at one meant, que denota um estado de união, at one, com outra pessoa e o processo pelo qual esse fim é alcançado. Um esclarecimento adicional para o significado da palavra oferecido pelo elder James E. Talmage, que ele disse o seguinte, abre aspas, a estrutura da palavra em sua forma atual sugere seu verdadeiro significado. Trata-se literalmente de one-ment, termo que denota a reconciliação de duas partes que estavam afastadas uma da outra. E aí eu adiciono, né, que a palavra religião vem do latim, que significa religare. Então, quando a gente se religa a Deus, como a gente se religa a Deus? Essa parte que ninguém fala sobre religião, através da expiação de Cristo, que é at one em inglês, né? Tornar um em Deus. Espero ter esclarecido o que está aqui no detalhe no livro. Excelente pergunta. Roberto, posso fazer minha Acho que. próxima pergunta? Posso só Ah, sim. responder? O que eu li aqui está nas páginas 108 e 109, tá? Se você quiser, querida, coloca no chat, aí acho que pode ficar registrado. Tá bom. Presidente, Pode falar, Surema. eu tenho uma pergunta. Também só falando da palavra atonement, algumas pessoas falam at one moment também, né? Em um momento, uno em um momento. Mas a minha pergunta era não sei, uma vez eu fiz essa pergunta para alguém, porque a gente sempre fala da expiação de Jesus Cristo, que ele, né, ele nos resgatou morte física e espiritual, né? Às vezes a gente, quando está passando por momentos de dificuldades, a gente diz assim, o Senhor sabe exatamente como você está sentindo, a expiação de Jesus Cristo cobre tudo isso. A minha pergunta a expiação também cobre os momentos felizes? Ou somente, não sei se vocês estão entendendo mais ou menos, porque a gente sempre fala do sofrimento, né, que ela cobre que o Senhor ele nos resgata de todo o sofrimento e tudo mais, mas particularmente, eu acredito que esse at one moment, o atonement, o Senhor ele consegue, eu particularmente, né, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o Senhor ele me entende até mesmo que eu não posso entender em mim. Até os Com momentos certeza. felizes, eu acredito que ele entende também. E tanto é Com que certeza. eu acredito dessa forma, que eu acho que às vezes a gente quer tanto uma coisa que nos faz feliz, mas o Senhor ele consegue entender e saber, ou que nos faz alegre, o Senhor consegue entender que aquilo não é bom para mim. E eu acho que nesse momento, aí a minha pergunta, a expiação também alcança isso, todos esses sentimentos da Com humanidade? certeza. Eu creio que sim. Vou responder, aí Esther Fernandes adiciona. Os profetas têm ensinado, irmã, e o Elder Kelly reforça isso, de dois pontos, vamos chamar aqui da expiação. E existe um outro livro que eu amo, do Elder David A. Bednar, ah, Poder de Tornar-se, é o nome desse livro, Power to Become, em inglês. E ele fala nesse livro, né? Ele fala que a maior parte dos membros da igreja estão muito familiarizados na expiação com a parte redentora, que é o que você falou, da gente ter o perdão, e a gente sofre, se arrepende e recebe, né, o perdão. E aí eu já adiciono dois livros interessantes. Um aqui vocês vão conhecer, o famoso Milagre do Perdão, de Spencer W. Kimball, né, famoso. E o outro, que é do Elder Anderson, no Coro dos Doze, O Dom Divino do Perdão. E esse livro é fantástico. Então a gente conhece muito essa parte da redenção. E eu acredito que essa parte da redenção nos traz alegria, irmã. Quando a gente recebe o dom divino do perdão, e só vem de Deus isso, não vem do bispo nem do presidente da estaca ou de um juiz em Israel. Eles perdoam em nome da igreja a condição de membro. Pouca gente entende isso. Às vezes, fui perdoado, falei com o bispo. Não. O bispo vai te ajudar nesse processo para avaliar a sua condição de membro
Se você vai ter que ter algumas restrições, às vezes até a sua condição de membro, dependendo do tipo de pecado, como membro da igreja, como condição de membro. Assim como na missão, às vezes eu tenho que avaliar a condição de um missionário continuar sendo missionário ou não, não é? Agora, o dom divino do perdão é uma outra história. Só Cristo pode conceder. E eu acredito que a gente recebe alegria nisso. A outra fonte também, e é essa que o De Beder fala que os membros não estão familiarizados, é a palavra graça. O De Beder ensina que toda vez que a gente lê a palavra graça, e a gente lê muito nas Escrituras, pela graça de Cristo, sois salvos depois de tudo que fizermos, pudermos fazer. Ele diz para a gente substituir a palavra graça pelo poder capacitador e fortalecedor, né? Ele chama enabling power em inglês, né? Então, eu já vivenciei isso, mano, na minha vida. A alegria de você não saber como você consegue passar por uma dificuldade e você superar essa dificuldade. Então, sem dúvida, irmã, eu acredito no que você falou. A gente sente muita alegria pela expiação. Seja pelo lado redentor dela, como eu expliquei, ou pelo lado capacitador e fortalecedor que nos dá, aquela força que você não sabe de onde veio. Eldeberda dá o exemplo daquelas cordas que Nefe estava amarrado. Lembra quando os irmãos dele amarraram ele? E ele faz aquela oração: de acordo com a minha fé em ti, dá-me forças para romper essas cordas. Eldeberda fala: eu não acho que foi um truque de mágica que ele rompeu as cordas. Foi um poder capacitador de Jesus Cristo, que ele teve essa força e rompeu as cordas. E eu acho que a gente sente alegria quando a gente faz algo que a gente não sabe de onde veio essa força, né? A gente se sente feliz, é o que eu penso. Quer compartilhar algo, amor? Eu estava aqui pensando, né? Quando ele estava no Getsemane, ele sentiu as nossas dores, sofrimentos, frustrações e tristezas. Mas ele conhece a plenitude da alegria também, né? Porque ele sente a plenitude da alegria por conta do Pai, né? Ele cumpriu toda a justiça, o Pai tem um amor por ele imenso e ele cumpriu todas as coisas que ele precisava cumprir. Então, acho que o sentimento dele de ter feito o que era necessário fazer por amor a nós, o deixa pleno de alegria. Então, eu consigo enxergar a expiação como aquele momento mesmo dele sentir dores e sofrimentos. Mas ele conhece o que é a alegria também, e ele quer nos proporcionar isso. E a alegria só vem por meio dele. Por mais que nós estejamos passando por uma dificuldade, quando nós colocamos o nosso coração em Cristo e nós invocamos mesmo os poderes da expiação na nossa vida, e é claro, sendo dignos e fiéis para isso, nós podemos sentir alegria mesmo passando por uma dificuldade, porque a nossa perspectiva se torna diferente. Nós temos uma perspectiva que não é terrena, né? Ela é celestial. A gente consegue enxergar as coisas como um momento de dificuldade nessa vida, sabendo que as recompensas estão na outra vida e que podemos sim ser muito felizes. Aqui também, mas talvez algumas coisas a gente só alcance lá. Ah, Alberto, tem mais uma outra perguntinha. Eu posso ler? Pode, tem mais uma aí do Carlos Teodoro. Não, você pode. Se você consegue, então vai lá. Não, pode ir ler. A Juliana, ela diz o seguinte: fico muito feliz em saber da expiação, mas fico triste em saber que a dor da expiação, da dor da expiação. Será que eu estou confusa no meu entendimento? Ai, quando a gente pensa em Cristo naquele sofrimento, né? É Juliana, né? É, Isso. sabe qual é o meu sentimento, Juliana? Pensando em tudo que ele passou, porque até o Tatinho perguntou aqui da abrangência, né? Cristo, ele Isso. expiou pelo que foi, pelo que é e pelo que vai ser ainda, né? Pelos pecados das pessoas que nem nasceram. O meu sentimento, pensando sobre a expiação de Jesus Cristo, é que eu devo fazer escolhas corretas. Quanto mais escolhas corretas eu fizer e menos eu pecar,
aquele fardo que ele carregou vai ser diminuído, né? Então, procurar ajudar as pessoas ao nosso redor a pecar menos, a ser mais retos, mais puros, mais íntegros, que talvez a gente tire um pouco do peso que ele carregou lá atrás, a gente, né? Porque o Senhor sabe de tudo, tudo que ele sabe de tudo que aconteceu e tudo que virá ainda, né? O conhecimento dele é tudo para o Senhor é presente, né? O passado e o futuro são para ele presente. Ele vê como que na frente dele é uma coisa muito doida, né? Da gente pensar. A gente não tem ainda, acho que, entendimento para isso. Mas falando Eu- sobre abrangência, né, presidente Isso. Fernandes, ele espiou por esse mundo, por outros mundos e por tudo que ele criou, tudo que tem vida. Tanto que Tanto, ele é o grande criador, e quando ele morreu na cruz, todos os elementos sofreram, né? Justamente porque exato. respeito do Criador. No capítulo 8, página 60, né, aqui temos que ter o nosso livro aqui, porque ele responde boa parte das perguntas boas que vocês estão fazendo. Ele vai falar sobre a natureza infinita da expiação. E ele diz assim, lá em 2 Nef 25, 26, é dito, a expiação é infinita para toda a humanidade. E o De Kelly comenta, Tatinho, Carlos Teodorico, né? Para quem não conhece, a gente chama ele aqui de Tatinho em Minas. A palavra infinita, conforme usada nesse contexto, pode referir-se a uma expiação que é infinita em sua abrangência, é a sua pergunta, né? E cobertura, ou a uma expiação que se aplica tanto ao passado, como o Sr. Fernandes acabou de dizer, quanto ao futuro simultaneamente, sem ser afetada pelas restrições ou medidas do tempo. Pode se referir a um sacrifício sem limites, sem fronteiras, sem fim no sofrimento que seria suportado. Pode referir-se a uma expiação que se aplica a todas as criações de Deus, do presente, do passado, do presente e do futuro, e por isso é infinita em sua aplicação, duração e efeito. O Elder Macon, que apoia todos esses pontos de vista, ele disse, abre aspas, quando os profetas se referem a uma expiação infinita, é isso mesmo que eles querem dizer. Seus efeitos abrangem todos os homens, a própria terra e todas as formas de vida que nela existem, e se estendem para a imensidão sem fim da eternidade. Fecha aspas. E para concluir, e o livro ele vai ficar nesse cerne. Boa parte do livro vai abranger isso aqui, tá? A expiação parece infinita, conforme definido pelos profetas do livro de Mórmon, ao menos por 8 motivos. Primeiro, e isso vai do capítulo 9 ao 23. Então, como eu disse, boa parte do livro vai abranger, vai abordar o que você falou, da abrangência, né? Ou da cobertura. Primeiro motivo, ela é infinita na divindade daquele que é santificado. Segundo, ela é infinita em poder. Terceiro, ela é infinita no tempo. Quarta, ela é infinita na abrangência. Então tem um capítulo que só vai falar sobre isso da tua pergunta, tá? Acho que você tem que ter esse livro. Quinta, é infinita em profundidade. Sexta, é infinita no grau de sofrimento suportado pelo Redentor. Sétima, que é a que eu mais gosto, é infinita em amor. Oitava, é infinita nas bênçãos que concede. Excelente, excelente, excelente pergunta do Carlos Teodori. Muito bom. Irmã Kátia, pode falar em sua vez. Boa noite. Minha doce e querida Sister Fernandes, é, eu queria só tirar uma dúvida com você sobre o gancho da. Sei que já está um pouquinho avançado, de você ter dito ah, que a gente tem que nos esforçarmos para pecarmos menos, né? E também para ajudar outras pessoas a pecar menos, para que esse fardo seja pouco mais leve, né? Para Jesus Cristo. E diante disso que você, da sua fala,
Eu concordo e sinto assim um espírito muito grande sobre a aula que eu tive sábado passado, que inclusive eu até peço perdão para o Senhor porque eu me alterei um pouco, né? Porque hoje é muito comum a gente se estender aquela frase lá assim: a igreja é verdadeira, os membros é que são falhos. Só que eu estava pensando, né? Quem é a igreja, né? A igreja não são as próprias pessoas, né? A igreja não é de Cristo. Sem a igreja, que são as pessoas, não existe igreja, né? Então, eu estava falando na aula semana passada sobre exatamente sobre isso, que eu sei que nós temos o livre-arbítrio, que a gente tem que ter paciência com as pessoas, às vezes até com a gente mesmo, né? Às vezes, na maioria das vezes, com nós mesmos. Mas assim, a gente tem que entender que o nosso propósito aqui é para se aperfeiçoar, né? Então, assim, à medida em que nós temos erros reiterados, tem algo errado, né? Se nós somos orgulhosos, a gente não sabe nem que somos orgulhosos, tem algo de errado. Então, eu não sei se eu estou certa nisso, se eu estou errada, se também não quero e que gostaria muito de aprender e me esforçar o máximo possível para sempre, né, poder ser humilde e compreender as falhas de outras pessoas, porque eu também sou imperfeita e cheia de falhas, né? Mas eu procuro, pelo menos, assim, se eu cometi um erro, eu procuro naquele erro lá não reiterar mais. Porque eu choro quando eu erro, eu choro quando eu peco, porque eu sei que o Salvador, ele fez um sacrifício tão grande por mim que às vezes eu me sinto que eu estou traindo a confiança dele, eu sinto que, sabe, eu sinto que eu não estou merecendo ou que eu não esteja dando tanto valor ao sacrifício da expiação dele. Conheço essa voz de muitos anos, né, Kátia? Kátia é minha irmã, né, Catinha? Você é a caçulinha. É, você é 2 anos mais velha que eu. Não esqueça, seu aniversário é em março. É, e você tá certa, Kátia. A gente vai falhar mesmo, não tem jeito, né? Nós somos, a partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto, acabou a perfeição, né? Nos tornamos sensuais, diabólicos, carnais, suscetíveis à dor, suscetíveis ao pecado, suscetíveis à tentação. Só que eu acho que isso que a Kátia falou, essa autorreflexão, esse pensamento de que eu preciso ser mais humilde, eu preciso reconhecer as minhas falhas, isso é muito válido. Eu acho que a pior coisa que tem é uma pessoa que não olha para si mesma e fala: puxa, eu tenho coisas para melhorar. A pior coisa que tem é uma pessoa que acha que está perfeita, né? Que eu sou super humilde, eu sou super correta, eu sou super tudo, né? Então, isso aí a gente vai estar sempre caindo de novo no pecado. Então, a humildade para reconhecer as nossas falhas é um caminho muito importante para a nossa salvação, porque a gente pode até errar, mas reconhecer os nossos erros e buscar não errar mais, isso é cristão, isso é de Cristo, né? Ele sabe que a gente vai errar. Se a gente não fosse errar, não ia ser preciso ter expiação, porque a expiação ela vem também para limpar os nossos pecados, porque nada impuro habita na presença de Deus. Mas como Cristo já conhece a natureza do homem, ele sabe que nós vamos errar. Mas eu acho que quando nós erramos e temos esse sentimento humilde, né, de reconhecer o erro e tentar mudar, eu acho que Cristo ele se alegra demais com isso. E aí ele passa a confiar mais em nós, Kátia. Ele olha e fala assim: puxa, esse meu filho está aprendendo. Quer comentar, presidente Fernandes? Não, acho que está ótimo. Você respondeu bem. Perfeito. Acho que a Mansur levantou a Jurema, mão. Jurema. Olha, Cícero Fernandes, presidente Fernandes, aqui é o bonde da madrugada. Então, se vocês não disserem assim, olha, gente, 10h30 é o nosso limite, a gente vai abusando. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, não é, não é muito relacionado à aula,
ao que a gente acabou de falar. E só lembrando, pessoal, que está aberto para perguntas. Então, vamos aproveitar o tempinho que a gente tem para fazer as perguntas que a gente gostaria de falar a respeito. Se tiver alguma coisa que não se tem a resposta no momento, com certeza, eu tenho certeza que o presidente e a Cister vão tentar nos ajudar, pelo menos com ideias de onde a gente talvez possa. Ou vamos chegar em casa à noite e fazer, ajoelhar, fazer a nossa oraçãozinha e fazer a nossa pergunta. Mas a minha pergunta é o seguinte, é um pouquinho relacionado a isso, mas também com todas as mudanças, todas as coisas que têm acontecido no mundo ultimamente, né? Vocês estão um pouquinho protegidos pelo fato de estar na missão, mas se a gente liga a televisão direto, a gente vê extraterrestres, OVNIs aparecendo aqui, talvez a segunda vinda ali, e a gente consegue ver. Eu estava pensando um pouquinho sobre isso, né? Eu estava assistindo um podcast outro dia em inglês e alguém estava falando de se por acaso, porque tem tanta coisa que a gente vê na internet sobre a aparição de discos voadores aqui e ali, tantas histórias assim, e eu estava assistindo esse podcast e alguém estava falando o seguinte no podcast, né? Se por acaso acontecesse uma situação assim, aonde um objeto não identificado fosse comprovado e aparecesse, nossa, todo mundo ama gato. Eu vi a Sister, o Alberto, vou esperar o meu gatinho também. Ah, Somos gateiros, os amigos gateiros gateiros, os também sou. gateiros. Eu E sou aí a minha gateira. pergunta, é o seguinte, né, sobre essas coisas que acontecem, que vão acontecer nos últimos dias, né, sobre a plenitude de tudo que vai acontecer no último dia, nos últimos dias, que eu acredito que a plenitude não é só das verdades do Evangelho, mas é o nosso conhecimento pleno sobre a criação de Jesus Cristo, né, sobre a criação, como é que nós podemos nos preparar para esses momentos, porque não será fácil. E a pessoa falando sobre OVNIs, a pessoa estava dizendo o seguinte: se por acaso aparecesse ou isso acontecesse, eu consigo ver como isso afetaria as religiões, ou o conhecimento que as pessoas têm sobre Deus e Jesus Cristo, como isso colocaria muita dúvida. E eu sei que com muita coisa que vai ser comprovado pela ciência, eu acredito que a religião, o conhecimento espiritual e a ciência, elas andam lado a lado, porque Jesus Cristo e Deus e a criação, eles nunca fugiram da regra. Eles obedecem às leis que eles criaram. Então, todas as coisas que foram criadas por Deus, eles são explicadas por meio da ciência, nós que ainda não conseguimos entender. Mas como é que eu posso me preparar para esses momentos que estão acontecendo perante os meus olhos? Como o presidente Nelson disse, vocês não estão vendo o que está acontecendo, né, aqui aos nossos olhos. Como é que eu posso me preparar? Porque não é só, eu acredito que não seja só um testemunho que vai manter a gente firme, né? Porque a gente não pode dizer que Pedro não tinha um testemunho quando ele negou Jesus Cristo, a gente não pode dizer que muitas pessoas não erraram por falta de testemunho. Como é que eu posso me manter firme nesses momentos aonde às vezes a gente tem dúvida sobre coisas que agora com os últimos dias a gente vai aprender sobre muita coisa. Eu vou responder bem direto e não sei se a irmã vai gostar da minha resposta, mas Não, eu vou tudo responder. ótimo. É, eu acredito, irmã, como está nas Escrituras, que nós somos a semelhança de Deus. Qualquer outra criação que é diferente do que nós somos, ou seja, nós somos a imagem de Deus, homem, macho e fêmea, né? É de outro lugar, de outra galáxia, de outro planeta, como você falou. Então, eu acredito que existem sim objetos voadores não identificados, né? Os OVNIs, como você falou, mas eu nunca vi os profetas falarem sobre isso. Nunca vi nada que eu me recorde agora de declaração dos irmãos, né? Como eles falam, né? The brethren, né? Falarem sobre esses assuntos. O que nós sabemos é que nós temos a imagem dele. Então, se a gente segue as 4 ordenanças de salvação para os homens e as 3 para as mulheres, que tudo passa pela fé em Jesus Cristo, em sua expiação, o arrependimento, aí vem o batismo por água e depois por fogo, quarta regra de fé, né? Então, essa é a primeira ordenança de salvação. E depois para os homens o sacerdócio, e depois o sacerdócio maior, né? O arônico, e depois o de Melquisedeque.
que é a segunda ordenança de salvação para os homens. A terceira, que é ser investido do poder do alto, que é o templo, né? A gente vai lá na sessão que inicia nas iniciatórias e termina no véu. Essa é as duas partes da sessão de investidura. E por fim, o selamento, é isso que a gente tem que focar. O resto vai, naturalmente, o Senhor vai explicar no momento certo, se tiver que acontecer. Essa é a minha resposta direta. Não sei se foi satisfatória, mas é o que eu penso, irmão. Obrigada. Então é voltar para o básico. Votar aprovação. Exatamente. O meu pai tinha uma resposta quando falavam sobre a teoria dos macacos. E ele falava: assunto de família não me meto, mas eu acredito em Adão e Eva e na expiação de Cristo. Tá bom? Eu vi Muito mais bem. alguma pessoa de mão alçada, mas não sei quem foi, não me lembro quem foi. É, bom, mas ninguém, né? Tinha alguém que levantou a Pode mão, não continuar, lembro quem presidente. foi. Eu não me lembro quem foi. Um irmão, se não me engano. Mas pode continuar, presidente. Tem Eu estou alguma vendo pergunta alguns aí, Mano? comentários aqui no chat, muito Ah, poderosos, viu? Obrigado aí, o Claudemir, o irmão Flávio, eu vejo que colocou muitas coisas aqui. Muito bom, muito obrigado. Claudemir colocou, em resumo, a expiação visava restaurar tudo que foi perdido devido à queda. Exatamente. Inclusive a ressurreição e retorno à presença de Deus, dependendo do nosso estado de retidão. E aí ele cita a alma, né? Perfeito, irmão. Perfeito. O livro de Mórmon é o grande manual da expiação, né? Como eu comecei falando, Elder Callister repete, e Elder Jeffrey Holland, enfim, citamos muitas autoridades gerais aqui. Muito bom. O Augusto está colocando uma pergunta: aplicar a expiação nas nossas vidas sempre causa dor? Eu não acho que causa dor, eu acho que causa alegria e experiências. E aí que vem, irmão Augusto, da gente usar, lembra a história da graça? É usar o poder capacitador e fortalecedor. Será que nós oramos pedindo isso? Eu testifico. Eu tenho usado na minha vida. Em momentos que eu não tinha forças mais, por várias razões. E quando eu orava a Deus pedindo, Senhor, dá-me de acordo com a sua fé em Cristo, força. Lembra que Nefe rompe as cordas? Citei aqui. Ah, vem esse poder. E você fala, não acredito. De onde veio esse poder? De onde veio essa força? Isso me traz uma alegria enorme. É uma força que não é minha. Está cheio de passagens das Escrituras que o Senhor fala sobre isso. O livro de Mórmon fala na força do Senhor. Já ouviu essa expressão? Recentemente eu tive a chance de fazer um discurso sobre isso. Estou até achando onde é que está aqui. Acho que foi na Estaca Contagem, querida. Lembra? Eu falei um pouco. Na força do Senhor. Então, para quem tiver interessado, eu vou até passar rapidinho aqui as passagens, ó. A povo de Zênife, está lá em Mosias 9, 17 a 18. A segunda é primeiro Nef 7, de 17 a 18, que é Nef e as cordas. Eu contei aqui um pouco das cordas. E o terceiro é o testemunho de Amon. Lembra aquele missionário que converteu os lamanitas? Alma 26, 12. Então, nessas três histórias, são os exemplos da força do Senhor. Da onde veio essa força, Claudemir? Da expiação. E isso nos traz grande alegria. Por que que os 2.000 jovens guerreiros, depois 60 se uniram, né? Viraram os 2.060 jovens de Elamã? Nenhum morreu. Eles não eram lutadores, lembram? Mas eles aprenderam com as suas mães, aprenderam a orar, aprenderam a ler as escrituras, aprenderam a ter fé em Deus. Então, com o poder da expiação, eles foram capacitados e venceram aquela batalha, né? Não foram mortos, né? Então, é maravilhoso isso. Mas um de Carlos Teodorico. Acho que a Michelle fez uma pergunta aqui também, né? Era isso que eu ia perguntar. Quando sei que surtiu o efeito da expiação na minha vida? Michele, quando você sente essa força que não é sua. Eu acho que as mães têm essa facilidade, não é? De numa situação tão difícil com o filho e, não, né? E elas terem uma força que não é delas. As mães usam muito a expiação sem saber, quando elas oram pedindo força ou inspiração para resolver uma situação com os filhos, né? Acho que mais até do que a gente, os pais.
Sr. Fernando, você quer responder essa do Teodorico, do Tatinho, Carlos Teodorico? Aplicar a expiação não é arrependimento? Ele faz essa pergunta. Estava mutado. Eu acho que é o contrário, né? O arrependimento é a aplicação da expiação na nossa vida. Se a gente não se arrepende, a gente não pode usufruir dos poderes da expiação. A expiação ela está disponível para quem se arrepende, né? Então a gente tem que ter fé em Jesus Cristo e em sua expiação. Está lá no propósito missionário. Fé em Jesus Cristo e em sua expiação. Aí vem o arrependimento. Depois do arrependimento, a gente vai ter o desejo de fazer o quê? Convênios com Deus. Seja o batismo para quem não é batizado, seja convênios no templo para quem ainda não fez, ou para quem já fez convênios no templo, a gente vai ter o desejo de guardar os convênios e de ter o Espírito Santo conosco sempre. Para isso, a gente precisa estar na igreja todo domingo, que é a Mas promessa. eu acho que o que ele quis dizer, aí o Carlos Teodorico nos ajude, é que quando você aplica a expiação, você está se arrependendo, né? Aplicar a expiação não é arrependimento? Sim. Quando você, à medida que você se arrepende, você começa a aplicar o efeito É, ou resultado da é que expiação na sua eu vida. entendi, É, assim, mas ao contrário, né? Acho que está no mesmo. dá O no mesmo. arrependimento invoca os poderes da expiação, Exatamente isso. né? Mas parte de nós. Ali é algo que está disponível, mas só vai ter poder se a gente fizer alguma coisa. É igual o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, a gente já viu aqui na missão, o livro de Mórmon mudando a vida de muita gente, inclusive missionários, né? Muita. Mas se ele fica fechado na estante, ele não faz nada. Ele só vai pegar poeira. Para ele mudar a vida de alguém, ele precisa ser lido com o coração aberto e com constância. Não dá para ler o livro de Mórmon uma vez a cada 3 meses. Ah, vou ler um capítulo inteiro aqui e achar que está tudo bem. Não, é algo diário, é algo constante. Exatamente. O arrependimento é bom, né? O presidente Nelson deu aquele discurso, podemos ser melhores e agir melhor, né? Ele é o processo para a gente aplicar a expiação. Sem o arrependimento, não dá. O presidente Benson deu aquele discurso, né? Acautelai-vos do orgulho. Então, a falta de arrependimento é orgulho. Quando a gente acha que não precisamos mudar. A gente precisa mudar todo dia. O arrependimento é diário, até a maneira de respirar, né? Como o presidente Nelson comentou. Claudemir fez comentários incríveis aqui, né? Exatamente isso, né? Ele citou várias passagens aqui de profetas, né? Mesmo a mente mais brilhante, a mais fluente oratória, não consegue descrever adequadamente a provação do Salvador. Exatamente. E aquele capítulo, lembra dos 8 motivos? Um deles é ela é infinita em sofrimento. Então é exatamente isso, Claudemir. Muito obrigado pelo seu comentário. Citou Elder Maxwell aqui, que eu já falei. Citou várias autoridades gerais, né? Orson F. Whitney. Maravilha, muito bom. Alberto, tem só uma perguntinha sobre Adão, onde Amã. Eu não entendi muito bem o que a Juliana quis saber. Não Eu sei se não vi. vocês. A Juliana está aqui ainda na sala. Tá, porque ela disse assim, o que as irmãs têm a ver com a reunião de... Ah, ok. O que as irmãs têm a ver com a reunião de Adão, onde Amã? Talvez o papel das mulheres na reunião, não entendi muito bem. Essa para mim é fácil. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu sei que as irmãs, elas têm o poder do sacerdócio, né? As sisters aqui, elas são autorizadas a representarem. Elas só não têm os ofícios do sacerdócio. É o que o presidente Dallin H. Oaks explica. E como a igreja ela é dirigida, controlada e governada, é pelo sacerdócio. Por isso que os homens presidem, dirigem, controlam, mas as irmãs são exatamente iguais, não tem diferença. No templo, as irmãs são autorizadas exatamente igual aos homens a irem em cada parte lá, não é? E fazerem o papel delas, né? Nas iniciatórias, né, por exemplo, que eu mencionei, né, as irmãs impõem as mãos, né, e fazem ali
as ordenanças também. Então, elas têm essa autoridade do sacerdócio. Num chamado na igreja, a irmã ela é autorizada a ter aquele chamado, atuando com o poder do sacerdócio. De novo, elas não têm os ofícios, por isso elas não abençoam o sacramento e não batizam, por exemplo, né? Algumas ordenanças que a gente faz mais nas capelas, mas elas têm todo o poder. Então, eu acho que elas vão ter um papel bem importante, sim, na reunião. Agora, especificamente o que elas vão fazer, nenhuma ideia. Acho que o Márcio está levantando a mão Márcio, algumas vezes aí. Márcio Alain. bem-vindo aí, Márcio. Pode falar. Opa, boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite aí, Então, querido. você já viu aquela história que o autoridade geral foi no interior, aí chegou lá e viu as irmãs distribuindo o sacramento, né? Aí a autoridade perguntou pro líder, né? Como é que elas estão distribuindo sacramento se elas não têm o sacerdócio? Não tem problema, a gente deu o sacerdócio para elas. Essa eu nunca tinha ouvido. Presidente, tem uma pergunta que eu ouvi falar na igreja. Eu não sei Chegou. se quando a pessoa se divorcia, tendo selado no templo, ela vai para o reino terrestrial, ela não tem mais chance de ir para o reino celestial. A irmã, eu não entendi. O casal se sela no templo Aí e se aí eles se divorcia, divorciam. Ah, ele não tem mais, não tem mais chance de ir para o reino celestial. de forma alguma, claro. Lembra que vão ter solteiros que vão estar no reino celestial, não é verdade? Só que para o homem entrar no terceiro e maior grau de glória, ele tem que entrar no novo e sempiterno convênio, que é o selamento. Não quer dizer que quem está no reino celestial tem que estar casado. Eu acredito como está revelado, né? Mas ele tem Agora, o para desejo ele de entrar, casar, mas ele não consegue casar de novo. Ele morre solteiro. Ele vai ficar solteiro se ele, mesmo ele tendo desejo de casar e não conseguiu. Ou a mulher também, né, não conseguiu casar. Deus é justo, não é, irmão? Então, se ele fez todo o esforço para casar com uma pessoa, ele não conseguiu casar, e ele tentou casar, eu acredito que ele não vai perder as bênçãos da exaltação, mesmo no terceiro grau lá. Agora, se ele ficou escolhendo, né? "Não, essa aqui é baixa, essa aqui não é que eu, não é meu número, sei lá, né? Ele escolheu, aí o senhor vai, ele vai saber. Talvez o senhor vai olhar para ele e dizer: lembra daquela lá que era um pouquinho mais baixinha do que você queria? Por que que você não casou com ela? Ela amava você. Olha os filhos que vocês teriam aqui, ó, entendeu? Aí eu acho que o senhor que vai julgar isso aí. Mas de forma alguma, ninguém vai perder a exaltação por não ter oportunidade de ter casado. Pelo contrário, né? Tem a promessa de se casar depois. Eu acredito que sim, irmão. Vai poder sim entrar no reino celestial. Obrigado. Esse grupo é maravilhoso, viu? É diferente dos nossos jovens. A gente achava que os jovens fechavam as câmeras. O pessoal aqui é muito tímido, irmã Sul. Todo mundo de câmera fechada. Então, presidente, gente, vamos dar essa alegria ao presidente Fernandes e à Sister Fernandes. Abram as câmeras, olha lá. O Câmeras, irmão nem que Eliseu tá sejam ali com a Ana, ó. temporariamente. Casal apaixonado lá, ó. Lindos. É o nosso casal nota 1000. Excelente. O Bem, Claudenir disse que a câmera está danificada. Tranquilo. Valdemir é Muito bem. poderoso. Muito bem, Alberto está de volta. Ok. ¿Más Não alguna tem pregunta, problema. hermano? ¿Más alguien? Ya estamos a 15 minutos más o menos para estar cerrando. Estamos à disposição. Vamos A conversar gente com pode ser sobre vocês. qualquer assunto, presidente, Sister. Qualquer assunto. A gente falou da expiação porque é o ponto central, né? Acho que ficou claro, mas o que quiser falar. Qualquer pergunta. José Filho, você ligou as câmeras. Quem mais, gente? Qualquer assunto. Carlos Teodorico fez uma pergunta aqui, desculpa, irmã. Não, O milênio não é para consertar todas as coisas? Aí preciso entender melhor o que ele quer dizer com isso. O que que ele quer dizer como consertar todas as coisas? Eu acho que é para cumprir todas as coisas. Eu não sei se consertar. Porque a gente sabe que no milênio vai ter uma separação, né? Os iníquos, as escrituras ensinam, né, que os mentirosos, eles vão sair daqui, né?
As pessoas que vão viver no milênio vão estar num grau diferente do celestial, né? Que a gente vive num grau de glória celestial. A gente vai viver num momento terrestrial. Então, aqueles que vivem numa condição celestial não vão estar. Aí vão ter o terrestrial e aqueles que são do celestial, né? E aí no milênio o evangelho vai ser batismo todo dia, em todas as missões, né? Vai ser uma alegria. Os templos vão estar cheios, né? As ordenanças vão estar sendo feitas de noite, eu acredito. Imagino eu. E então, se é para consertar nesse sentido, né? Que é para batizar, para trazer a verdade, Satanás vai ser preso, não é isso? Eu acredito que sim, que o milênio vai consertar muita coisa. Porque Satanás vai estar preso e um terço que o seguiram não vão ter poder sobre a gente, sobre as pessoas. Mas elas vão continuar acreditando no que elas acreditam. Mas elas não vão ter influência negativa dele. A gente vê essa influência a todo tempo. A gente poderia contar histórias aqui até meia-noite para vocês do que acontece na missão, né? Como o Satanás ele tem poder. Sim. O Mateus, né? Mateus, Ô, presidente Fernandes, boa noite. Boa noite, Matheus. Você viu na missão BH também, com o presidente Fortunato. O meu amado amigo do peito, Fortunato e Valéria Fortunato. Amamos É, esse ser casal, viu? Fortunato. Obrigado. Poderosos. Olá, presidente, eu vou fazer uma pergunta que já pesquiso isso há um tempo, estou há muitos anos pesquisando sobre isso, também gosto desse assunto. É mais sobre o dízimo e as ofertas em si generosas, em relação à prosperidade. A igreja tem falado que nós temos que nos tornar autossuficientes. É um mandamento para nós sermos autossuficientes nessa época, enfim. E a minha pergunta ela às vezes, é uma observação, não estou dando como algo concreto. Muitas pessoas vivem o dízimo, dão as ofertas, não sei se é generoso ou não, só que algumas vezes não conseguem, digamos, chegar na autossuficiência. Aí a minha pergunta é uma questão de energia que a pessoa precisa ter uma mudança mental para ela chegar lá, ou é uma questão que tem a ver com o coração dela, de ela estar doando, mas está reprimida de alguma maneira? Não sei se faz sentido a minha pergunta. Mas, uma excelente pergunta. Eu vou dizer o que eu penso, se o Fernandes quiser completar. A minha experiência é que eu sempre tive que pagar o dízimo na minha vida com muita fé. A gente não paga com dinheiro, a Apareceu gente minha paga mão com aqui. fé. Aliás, essa frase não é minha, né? Joseph B. Orthold, no Coro dos Doze, diz que a gente paga o dízimo com fé, não com dinheiro. Mas existe uma coisa importante aí. Quando a gente paga com fé, e aí eu acho, né, Mateus, que aí a gente paga com o desejo de querer ser obediente a Deus e de segui-lo e confiar nele, não é isso? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, não é? Então, às vezes você paga o dízimo e não sabe se como é que vai ficar no final do mês com as contas, não é assim? E a primícia do rebanho, não é isso? Pagar o dízimo é um símbolo do que a gente coloca em primeiro lugar na vida. Na minha experiência, o Senhor sempre me abençoou. Eu não tenho outra explicação para te dar. Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, Ele nunca deixa de cumprir a promessa dele. Nunca. Se a gente passa uma dificuldade, entrando no teu ponto de, puxa, vive o dízimo, mas não sou autossuficiente, talvez a gente precise aumentar mais a nossa capacidade de ser autossuficiente. Talvez a gente precise trabalhar mais duro, se educando. Talvez a gente tenha que ter fé para mudar de emprego. Às vezes a gente está no emprego que a gente está numa zona de conforto e a gente não tem fé de mudar de emprego para ganhar mais, correndo o risco de poder não se adaptar porque a gente está na zona de conforto. Então, a minha experiência é que quando eu vivo o dízimo, colocando em primeiro lugar o Senhor, eu sempre sabia quando eu tinha que fazer a mudança do meu emprego. E muitas vezes era de grande fé. Ser Fernandes é prova disso. Mas sempre deu certo. Sempre deu bom. Sempre, sempre, sempre. Essa é a minha experiência. Quer adicionar algo, querida? Acho que é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente precisa ampliar um pouco a nossa visão e pensar assim, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados.
Então, talvez eu tenha que fazer algo diferente. Eu tenho que procurar aprender uma nova língua, eu tenho que procurar fazer um outro curso, né? Eu tenho que ampliar a minha mente, ampliar as minhas possibilidades para cada vez ser mais autossuficiente. O Senhor, Ele quer que a gente seja autossuficiente. Para que isso aconteça, a gente tem que obedecer os mandamentos, e o dízimo e as ofertas são primordiais e primeiros ali, né? Só que ele também quer que a gente se desenvolva. O presidente Hinckley falava que educação é a chave da É oportunidade. oportunidade. Então, Presidente, precisamos nos desenvolver. presidente, está ouvindo? Uhum. Sim. E depois eu acho que a Vilma tem Ó, uma pergunta ali. A gente tem a Vilma. eu tenho 51 membros de igreja, já fui bispo 3 vezes. Eu nunca vi um membro que fosse fiel no dízimo das ofertas que não progredisse. Nem eu. Eu não podia concordar mais. Todos os É, membros que são fiéis à lei do dízimo progridem não apenas materialmente. A gente tem que tomar cuidado, pensar que é só dinheiro. Tem um lado espiritual, a proteção, a família, as ordenanças, a saúde. Elder Berner deu um discurso há muitos anos atrás que ele mostra literalmente os recibos de doação, acho que da sogra dele, da mãe da Sister Berner. Quem lembra do discurso aqui? E é exatamente isso. Ele percebe que à medida que a gente é fiel, né, Tatinho, a gente recebe muitas bênçãos. E os que não são fiéis são os que mais têm problemas temporais. É interessante essa relação. estão sempre pedindo ajuda. Exatamente. E eu queria dizer uma coisa que eu aprendi com o Elder João Roberto Martins Silva. Talvez alguns conheçam o João Roberto, nunca esqueço. Ele fala que quando a gente paga o dízimo, a gente está guardando o mandamento, né? É um mandamento, né? Inclusive recomendação do templo, né? Você é um dizimista integral, né? Uma pergunta. Mas as ofertas, elas vêm do coração. E eu aprendi que quando a gente dá ofertas generosas, o Senhor é mais generoso com a gente. Isso é uma coisa que eu sempre dei a minha oferta, mas quando eu comecei a dar uma oferta generosa, generosa mesmo, eu comecei a ver o quão generoso ele era, numa proporção diferente. Bom, essa é a minha experiência. Quem quiser fazer essa prova aí, depois me conta. Muito bom, Tatinho. Acho que a irmã Vilma levantou a mão, eu acho que é a última pergunta, eu imagino, né, Alberto? Para terminar às 10h30, é isso? Fala. Oi, gente, boa noite. Vocês não vão me verem aí, porque eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu não sei usar muito bem isso aqui, não. Mas eu estava percebendo, eu percebi aí que o Mateus falou sobre o dízimo, né? O meu marido, ele mantinha a nossa casa, né? Eu não estava trabalhando, então já tinha um tempo que eu não pagava o dízimo, só o meu marido, porque eu não estava trabalhando. E aí meu marido, ele teve um problema de saúde, e eu falei, e agora? Eu orei muito, pedi a orientação para o Senhor. Eu tentei vender doces na rua. No início estava dando certo, depois as coisas não estavam mais conseguindo, né? Não estava mais fluindo. E aí, certo dia, eu pensei: tem algo que eu posso fazer. Não gosto, mas eu vou fazer. Então, eu resolvi fazer diárias. Estou trabalhando em casa de família. E as coisas, eu tenho aluguel, tenho uma criança que tem alergia a leite, então a alimentação é bem mais carinha. E um dia, e contas, né, para pagar, água, luz e o cartão de crédito lá em cima. E eu fiz uma diária e eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu confio em ti, eu vou devolver o seu dízimo. Eu evito falar pagar, porque na verdade não é pagar, é devolver o que ele me deu, o que ele me abençoou. E aí eu estava fazendo um curso de autossuficiência também na igreja e aprendi a economizar bastante. E todas as vezes que eu pagava o dízimo, gente, era incrível. As 2 primeiras vezes que eu paguei o dízimo, teve um dia que eu acabei de pagar, não, devolver o dízimo, e eu lembrei de uma pessoa que mora aqui próximo. E eu fui lá e falei, gente, eu vou ali ver se eu arrumo uma faxina. E eu fui atrás e consegui uma faxina. Aí, na terceira vez, as contas tinham aumentado.
E eu falei em lágrimas, eu falei, Senhor, como eu vou devolver o dízimo? Se tem tanta coisa para pagar, eu fico até emocionada. Como eu vou fazer para pagar o meu aluguel? E eu comecei a chorar. Me desculpa, gente, de estar chorando, é porque eu fico emocionada. E aí eu falei, Senhor, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai me honrar. E eu fui com lágrimas e devolvi o dízimo. E aí apareceu outra faxina. E aí eu falei, e foi aparecendo, né? As condições, a paz que eu precisava foi aparecendo. A esperança foi aparecendo. E Deus só trabalhando. Gente, só tem um pouquinho de paciência de me ouvir. Um dia meu filho falou, mamãe, o limão acabou. E eu queria um suco. E eu fui levar ele no colégio. Ao voltar, eu lembrei de um pé de limão na pracinha. E eu passei, gente, eu estava com um guarda-chuva, eu não estava com uma sacola. Eu enchi o meu guarda-chuva de limão. Ao passar por outro caminho, eu já estava lá na frente, eu vi um pé de abacate. E aí eu falei, tem abacate no chão, eu vou voltar. Tinha 4 abacates. Quando foi na outra vez que eu devolvi o dízimo, eu encontrei um senhor na rua e ele falou, eu conheci aquele senhor e ele sumiu e ele apareceu para mim na segunda vez. E ele estava com os cajás na mão. Ele falou, você gosta de fruta? Eu falei, o que eu mais amo é comer fruta. Se eu tivesse a poder escolher só comer fruta, eu escolhia só frutas. Eu não precisava mais de carne, nada, porque eu amo fruta. E ele virou e falou para mim assim, eu sempre colho frutas. Eu posso levar frutas para você? E aí eu falei, pode, eu amo frutas. Ele falou, seu marido não vai ficar com ciúmes, não? Eu falei, não, meu marido é tranquilo. E, gente, desde esse dia, não falta mais frutas na minha casa. De verdade. Esses dias eu passei perto de um pezinho de abacate, é porque eu sou louquinha por fruta. Eu só estou falando para vocês entenderem que Deus age. Eu passei, encontrei um abacate, aquele abacate parecia o mais delicioso que eu já comi em toda a minha vida. E aí passaram os dias, semana passada eu fui pagar umas contas e já estava pensando no pé de abacate. Eu falei, vou passar lá. Não era o mesmo pé de abacate dos 4, não, era outro. E eu passei com o meu cachorrinho e eu cheguei no pé de abacate, eu olhei, não tinha abacate em cima, talvez eu não tenha percebido. Eu olhei para o chão e não tinha. E eu falei com o pé de abacate assim, pé de abacate, eu queria tanto um outro abacate, porque você é tão gostoso. E na minha geladeira tinha metade de um abacate, mas eu queria daquele pé de abacate. E aí, falei com o pé de abacate, eu sou meio doidinha. Eu falei, eu queria desse pé de abacate, um abacatinho hoje. Mas não tinha, eu continuei, fui lá, paguei as contas. E eu falei pro meu cachorrinho, né? Eu converso até com o meu cachorro. Falei, vamos voltar e vamos passar pelo mesmo caminho que eu sei que vai ter um abacate lá para mim. E, gente, tinha. Quando eu voltei, tinha um abacate daquele pezinho no chão. E eu peguei aquele abacate. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, como o Senhor é bonzinho. Ele é maravilhoso, gente. Se vocês estão achando que só o fato de vocês devolverem o dízimo, vocês vão ficar ricos de uma hora para outra, que as bênçãos grandiosas vai cair no teu colo, que vocês vão conseguir muito dinheiro, não é bem assim. O Pai Celestial, ele cuida de nós de forma simples. Os meus milagres estão relacionados com os passarinhos que eu tenho aprendido. Aprendi a acordar cedo, observando os passarinhos. Deus me ensinou está me ensinando através da natureza.
Esses dias, semana passada, nós fomos, só para finalizar, nós fomos ao mercado e eu falei para o meu marido, vai dar para a gente comprar carne, vai dar para comprar arroz, feijão, as outras coisas, biscoito, né, para o meu filho, mas as frutas não vai dar. Eu olhei, gente, presta atenção. Eu olhei para manga, para maçã. Qual foi a outra coisa que eu olhei, Moroni? Eu olhei para banana, maçã, manga e pensei no milho, em comprar milho, mas lá não tinha milho. Fizemos as compras, não compramos nada de frutas e retornamos. No outro dia eu fui fazer uma faxina. E lembra daquele homem que sempre traz fruta para mim? Do senhorzinho? No outro dia, gente, ele comprou as mesmas frutinhas que eu olhei no mercado. Eu quero dizer, e trouxe para mim. E quando eu vi aquelas compras, eu falei, Moroni, meu marido chama Moroni. Falei, Moroni, o Senhor trouxe exatamente as frutas que eu desejei. E os milagres de Deus, eles vêm quando a gente honra o Senhor em primeiro lugar. Então, assim, eu sempre passei minha vida de casada dependendo muito do meu marido. Eu estudava mais ou menos para concurso, mas eu não me esforçava porque eu acreditava que o meu marido era o provedor, né? É o provedor. Mas a mulher ela também tem que fazer por onde. Se você fica cuidando de filho em casa, você pode estudar para concurso em casa, você pode fazer uma faculdade em casa, online. E aí eu já fiz o curso de fundo perpétuo, eu vou iniciar a minha faculdade, então assim, as portas estão se abrindo. Então, eu vou pagar o meu dízimo, só para finalizar, eu vou pagar o meu dízimo, o senhor está obrigado a me abençoar? Ele prometeu que ele abençoaria, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu não tivesse orado e ido atrás do pé de limão, eu não teria conseguido os limões. Se eu não tivesse fé, falado com o pé de abacate, eu usei toda a minha fé, assim como Jesus Cristo, ele usava a fé dele, de verdade. Se eu não tivesse usado a minha fé, acreditado que eu ia conseguir um abacate daquele pé de abacate, eu não teria encontrado aquele abacate, ele não teria caído para mim. Então, a gente tem que usar a nossa fé, a gente tem que fazer por onde ir atrás, não só esperar que Deus derrama as bênçãos na nossa vida, só porque a gente está pagando o dízimo. Devolvendo, né? Consertando, devolvendo. Se Deus ele dá um pé de laranja, te dá um delicioso suco, a gente tem que dar um copo, tirar a 10ª parte, né? E devolver para o Senhor. Excelente. Finalizei. Muito bom. Muito obrigado, irmã Muito Vilma. Poxa, obrigado, que irmã. testemunho belíssimo. Muito obrigado. Tenho dúvida que a sua fé é poderosa aí. Obrigado. Acho que tem a irmã Ana Martinez, né? Estava um tempinho ali, né? E a Ivone Mana, para você tem encerrar. alguma pergunta, mana? É É LG. só um Pergunta que você comentário. tem? É só um Seja comentário. breve, por gentileza. A Seja Cíntia breve. respondeu. É só um comentário rápido. Obrigado pela vossa paciência, pela disponibilidade de nos ensinar tanto. Esse casal maravilhoso que eu amo. O presidente Martins Silva foi meu presidente, o presidente Atos Amorim. É, eu sou bem conhecido, recebi as primeiras duplas aqui. E eu tinha uma dúvida, ia perguntar, mas a Cícera me esclareceu. Eu achava que o sacrifício expiatório de Cristo ia resgatar as pessoas, mesmo sem elas se arrependerem. Mas tudo é condicional, é mediante a nossa fidelidade. Se nós não tivermos fidelidade ao dízimo, o Senhor não vai repreender o devorador, ele não vai nos atender. Então, é diante de nossa fidelidade que se cumpre todas as coisas. Obrigado pela vossa paciência, obrigado pelo Obrigado vosso a você, amor, minha querida, por ter pelo respondido comentário. nossas perguntas. Muitíssimo obrigado. Uma excelente Obrigado a noite. você. Irmã Ivone, você tem alguma pergunta?
Irmã Ivone, Se ela estiver falando, ela está no mudo. pode ser. Acho que já podia ir encerrando, presidente. Eu só queria agradecer, eu e Sister Fernandes, pela oportunidade magnífica de estar com vocês. O tempo passou tão rápido. Obrigado pela fé de vocês, né, de estarem aqui até essa hora. Eu só quero terminar concluindo com o meu testemunho. Sei que Cristo vive, ele ressuscitou, a tumba está vazia. Eu sou tão grato por poder ver que através do poder da expiação, tudo é possível àquele que crê. Eu sei que ela é real, ela abençoa a minha vida, da minha família e de cada missionário aqui na Missão Brasil Belo Horizonte. Testifico que ele foi escolhido, por isso é um ungido, e que somente através dele nós podemos voltar ao Pai. Como ele mesmo disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria encerrar testificando de Amém. Cristo. Ele é maravilhoso, ele é meu Salvador, meu amigo, meu irmão. E eu sou grata por saber que ele me ama, que ele ama todas as pessoas e que ele, pedacinho ali do Getsemane, foi por mim. Então eu preciso honrar isso, fazendo o meu melhor aqui. Em nome de Jesus Cristo também. Amém. Amém. Irmã Turema, alguns anúncios para encerrar?